Graça e paz. Que a paz, a graça e o conhecimento de Cristo Jesus nos sejam multiplicados nesse dia. Eu sou Marcelo Paiva e você está no canal Uma Semente para as Nações. Estamos falando sobre o revestimento na vida do cristão. E estamos nos fortalecendo aqui com base nas Escrituras Sagradas. Estamos nos cingindo nas verdades da doutrina bíblica, do que o Senhor conquistou para cada um de nós. Mas antes de continuar esse vídeo, eu peço que você deixe o seu joinha e o seu like. Amém? As visualizações têm crescido muito, mas as pessoas têm esquecido de deixar o seu joia. E isso é muito importante para o desenvolvimento do canal. Amém? Vai onde tem esse joinha azul aí e clica aí para curtir o canal. Tá? E se inscreva no canal também. E ative o seu sininho para você estar recebendo as notificações. Isso também é muito importante. Porque sendo assim você não terá mais necessidade de estar acessando o canal. Assim que eu gravar os vídeos serem postos no canal, automaticamente você vai receber a notificação. Tá? Que Deus nos abençoe por isso. Então vamos ao que interessa, as Escrituras Sagradas. Estamos falando sobre o revestimento da vida do cristão e estamos em Efésios capítulo 6. E que essa palavra possa transformar a sua vida e a sua mente nesse dia. Que essa palavra venha te revestir, te cingir, te cobrir para a glória do nome dele. Verso 17, está escrito assim a palavra do Senhor. Embrasando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. E usar igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 17. Usar igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito. Eu tenho um livro intitulado Por que pessoas de Deus fazem coisas que desagradam a Deus. É um livro de batalha espiritual. E nesse livro, a autora desse livro, ela começa na introdução do livro, falando de que ela tinha uma casa no Canadá, e um jardim muito belo, mas todas as vezes, toda manhã que ela ia contemplar o seu jardim, por ser muito belo, ela se deparava com lixos no seu quintal, no seu jardim. E aquilo deixava ela nervosa, estressada, e ela ia sem entender. Então ela ia, recolhia todo aquele lixo, jogava na lixeira e voltava para tomar o seu café da manhã. No dia seguinte, da mesma forma, acordava, abria a janela do seu quarto e quando ia contemplar o seu jardim, havia lixos no seu quintal. E aquilo incomodava ela até que um dia ela decidiu fazer algo. Ela começou a vasculhar a cerca, né, a proteção da sua casa, a cerca, e ela descobriu que havia um buraco na sua cerca. E por esse buraco passava um cachorro, um cão, que trazia lixos de fora para dentro do quintal dela e lançava dentro do quintal dela aqueles lixos. Aquelas coisas podres, sujas, imundas. E ela faz uma aplicação dessa experiência que ela teve com batalha espiritual. E eu também creio assim. Que é isso sim que o cão, o nosso inimigo, o nosso adversário tem feito. E sempre fez. Foi em trazer os seus lixos para dentro do nosso quintal, dentro do nosso jardim. Por isso nós vamos falar nesse dia sobre o capacete da salvação. Essa arma que vai proteger a nossa mente, que vai guardar a nossa mente, que vai guardar a nossa cabeça, a nossa mente. Porque a nossa mente é o campo de batalha. Na nossa mente acontecem batalhas, o campo de batalha. É o território desejado, é a nossa mente. Tanto desejado pelo diabo, como desejado para com o nosso Deus também. Nós vamos aprender aqui nesse dia, que é o território desejado. Porque você atuando com eficácia nesse campo, na nossa mente, você vai dominar todo homem. Se você conseguir, se Satanás conseguir dominar sua mente, ele vai conseguir dominar todo o seu ser. Tudo acontece na mente, ou tudo começa na mente. Por isso que o capacete ele vem depois da armadura, do escudo, perdão. Porque o escudo ele vai proteger todo o corpo, mas sobretudo a salvação. A salvação vai te dar a fé verdadeira. Então o capacete vai nos guardar nessa área. Um filho de Deus, já me fizeram essa pergunta, se um filho de Deus pode ser possesso por espíritos malignos. E eu respondi que não. Uma pessoa sendo selada com o Espírito Santo, nunca mais ela vai ser templo de um outro Espírito, a não ser o Espírito Santo. Mas filhos de Deus podem se tornar pessoas opressas. E qual é a diferença de possessão para opressão? A possessão é quando o Espírito domina a pessoa de dentro para fora. É quando o Espírito maligno faz da pessoa uma casa e ela domina a pessoa de dentro para fora. Passa a ser a fortaleza dela. Aquele ser humano vai passar a fazer ou a tomar decisões, iniciativas contrárias, completamente contrárias à vontade de Deus. Porque ela está sendo dominada. A sua vontade está sendo dominada pelo Espírito maligno. Mas quando a pessoa é opressa, quando a pessoa, salva e se torna templo do Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai conduzir aquela pessoa. Mas mesmo assim, irmãos, a pessoa que é filho, um salvo,
um revestido, um filho de Deus, perdão, ele pode ser opresso. A opressão diz respeito a demônios que agem de fora para dentro. Tem uma passagem na palavra de Deus que Jesus ao descer do monte e se deparar com uma situação, uma certa confusão ali entre uma multidão, uma pequena multidão e seus discípulos, o Senhor traz o seu filho até Jesus e pergunta para Jesus, pede para o Senhor Jesus expulsar aquele demônio daquele filho, já que seus discípulos não conseguiram. E o Senhor Jesus pergunta para aquele Senhor assim, desde quando isso tem acontecido? Ele diz, desde a mocidade do meu filho. E o Senhor expulsa aquele demônio e aquele espírito se sujeita à ordem do Senhor Jesus. Quando acaba esse momento, os discípulos em particular vão ter com Jesus e perguntar, Senhor, mas por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? E o Senhor Jesus vai liberar a famosa frase, por causa do jejum e oração. Essa casta de demônios não sai senão com jejum e oração. Então o texto nos deixa uma pergunta. Se o nome de Jesus não é tão poderoso como dizem, por quê? Porque se o nome de Jesus é sobre todo o nome, por que aqueles demônios não se sujeitaram à ordem de Jesus, à ordem dos seus discípulos? Porque o contexto ali é a comissão de 72 discípulos. É quando o Senhor Jesus envia 72 discípulos para pregar o Evangelho, para curar os enfermos e para expulsar toda a casta de espíritos malignos. E aqueles discípulos ficam em crise, porque a autoridade foi dada, quando eles voltam, eles têm triunfo na sua missão, compartilham com Jesus, prestam relatório para Jesus pelo sucesso da sua missão. Mas quando acontece essa situação, eles não conseguem expulsar aquele demônio. E por isso que eles entram em crise, e por isso que eles perguntam para o Senhor por que eles não conseguiram expulsar aquele espírito. E o Senhor diz por causa do jejum e oração. Na verdade, irmãos, não é que o nome de Jesus não possa expulsar qualquer demônio. O nome de Jesus expulsa todos os demônios. Todos os espíritos se sujeitam ao nome de Jesus, e bendito seja esse nome. A questão toda ali é que estava acontecendo para aquele jovem era uma opressão e não uma possessão. Os demônios estavam dominando a vida daquele jovem de fora para dentro. É por isso que às vezes você talvez já viu uma situação onde pessoas estão expulsando um demônio de uma certa pessoa possessa, ou aparentemente possessa, e aquele demônio não sai. E as pessoas ficam ali durante muito tempo tentando expulsar aquele demônio e não conseguem. Na verdade não vão conseguir porque não há nada ali dentro. O demônio está agindo de fora para dentro. Nós chamamos de a opressão, ela se dá quando há legalidades. Legalidade. Essas legalidades são esses lixos que Satanás coloca dentro da mente do homem ou da mulher. Mas nós, como filhos de Deus, como exército de Cristo, nós podemos ter essa área, nossa mente protegida. E essa arma, Paulo diz que é a salvação. Em Romanos 12, versos 2, ela é fantástica quando a palavra diz assim, Romanos 12, verso 2. Aqui Paulo nos ensina como revestir, como tomar posse dessa arma. E nós necessitamos dessa arma. Como eu falei, nós vamos ser dominados pelas informações que nós temos. Nós somos governados pela nossa mente, pelo nosso entendimento. E ele diz assim, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo diz aqui que para nós experimentarmos a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, precisamos ter a nossa mente renovada. E como eu renovo a minha mente, Marcelo? Como eu tomo posse do capacete da salvação? É quando eu aplico e quando eu vivo, quando eu ajo com base na palavra. É quando eu passo a meditar nas Escrituras e trazer essas informações que estão no papel para dentro da minha mente e viver baseado nas informações que eu tenho. Isso é renovação. É quando todo o entendimento que você tem, os pensamentos que você tem, a forma que você se conduz, que você vive, passa a ser modificado pela forma dos padrões bíblicos. É quando você começa a agir baseado no que a palavra diz, não no que você pensa, acha ou entende, ou mesmo até crê. O capacete da salvação tem o poder de destruir sofismas. O que é sofisma? Sofisma é uma mentira tão bem elaborada que parece ser verdade. São falsas doutrinas, são fábulas, são mentiras, mas que parecem ser verdade. E Paulo diz aqui que nós, para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, precisamos ter a nossa mente renovada. Todo ser humano comum tem dificuldade de perdoar. Ele não aceita perdoar, ele não consegue perdoar. Até que ele entende que ele foi perdoado pelo Criador e agora ele precisa liberar esse perdão porque ele foi criado, porque ele foi perdoado. É interessante que no reino de Deus você não faz nada para ser. Você faz porque você é.
Exemplo, na oração do Pai Nosso, Jesus ensina que, da mesma forma que você perdoar os seus devedores, você será perdoado. Só que, irmãos, esse versículo, essa passagem, quando Jesus ensina esse ensinamento, quando Jesus aplica esse ensinamento sobre os seus discípulos, Jesus está vivendo debaixo da lei. Automaticamente ele está agindo debaixo da lei, não está agindo além da lei, porque ele está sujeito, em Gálatas Paulo diz que ele foi um homem sujeito à lei. Que Jesus foi um homem sujeito à lei. Então, quando ele ensina essa expressão, esse texto, esse versículo, que ele diz que precisamos perdoar para sermos perdoados, está falando do tempo da lei. Mas quando vem o tempo da graça, Paulo diz que nós temos que perdoar porque nós fomos perdoados. Então, agora você não vai perdoar para ser perdoado. Você vai perdoar porque você foi perdoado por uma ofensa muito maior do que essa ofensa que qualquer homem possa fazer contra você. Então Paulo diz que nós precisamos ter a nossa mente renovada. E por que a nossa mente? Porque a nossa mente vai determinar quem nós somos, irmãos. É muito lindo que muitos teólogos têm debatido a respeito da saída do povo do Egito. E eles dizem que ali é uma sombra, né? É uma tipologia. Da mesma forma que aconteceu com os israelitas ali saindo do Egito, que representa o império do domínio de Satanás, representado por Faraó. Ele diz que assim seria a nossa salvação, é a nossa peregrinação também, é a nossa salvação. É a sombra, né, de como seria com a igreja. Só que se você pegar o texto, você vai entender que o deserto ali não era o destino final daquele povo. O destino final daquele povo era Canaã. Mas aquele povo não entrou na Canaã prometida, na promessa. Eles não entraram na promessa. E por que eles não entraram na promessa? É porque aquelas pessoas, aquela multidão que saiu do Egito, eles saíram do Egito fisicamente, mas a mentalidade deles continuaram como mente de egípcios, mente de escravos. Então eles estavam agora libertos no corpo, mas a sua mente era a mente de escravos. Quando eles entram, quando eles chegam no deserto e começam a rodear Canaã, eles veem ali gigantes e o Senhor não permite eles entrarem. Por que não? Porque se eles entrassem na Canaã, eles iam negociar aquela terra que era deles por direito com aqueles gigantes. O Senhor tinha dado aquela terra a eles, mas por eles terem a mentalidade de escravo, eles iam negociar aquela terra que era deles por herança com os gigantes. Então o Senhor permite que eles fiquem rodando ali, rodeando a Canaã, até que aquela geração que cresceu no Egito e que saiu do Egito no corpo, mas não na mente, passasse. E aquela multidão que cresceu no deserto entrasse, porque eles cresceram no deserto, então eles cresceram livre do Egito, no corpo e na mente. Então a nossa mente vai ser o campo de batalha. E como ele vai dominar a nossa mente? É muito interessante que eu tive uma experiência certa vez, há muito tempo atrás, mas foi marcante. Eu estava num lugar, dentro do terminal de Itaipava, e decidido ir para um lugar. Só que eu estava decidido, já era um filho de Deus, eu estava decidido ir para um lugar, fazer algo que eu sabia que era errado. Então eu orei ao Senhor e pedi ao Senhor um sinal. Porque dentro do meu coração não havia paz. A palavra diz que a paz é o árbitro do nosso coração. Se você não tem paz para fazer algo, você não faça. Eu não sentia paz no meu coração. Então eu pedi um sinal ao Senhor. E eu pedi um sinal, em menos de um minuto o sinal aconteceu. E eu falei, então Deus está no negócio. Então eu posso ir porque Deus está aprovando o que eu vou fazer. Mas não havia paz. Então eu pedi novamente o segundo sinal. Em menos de um minuto, irmãos. Ou aproximadamente um minuto aconteceu o sinal. E assim foi até o terceiro sinal. Quando aconteceram sinais assim, absurdos, né, quase que impossíveis de acontecer. Quando eu acabei de pedir pela terceira vez o sinal, eu falei, agora é para mim ir. E não houve paz. Aí que o Espírito Santo me revelou que eu não precisava pedir sinal para fazer algo que eu sabia que era errado. Eu não precisava pedir orientação de Deus, direção de Deus para fazer algo que eu sabia que era errado. Mas como então aqueles sinais aconteceram? Foi aí que eu tive essa experiência impactante. Eu entendi, eu aprendi que, na verdade, Satanás sugeriu à minha mente aqueles sinais. Ele me orientou no que pedir como sinal. Ou seja, ele não pode saber o que está dentro da minha mente, mas ele pode sugerir a minha mente. Ele pode lançar pensamentos em minha mente. E qual é o objetivo dele com esses pensamentos? Com essas flechas que Paulo aplica aqui como flechas, né? Como armas do maligno. O que seria isso? Qual é a intenção desses ataques? É nos manter longe da comunhão do Criador. É nos manter longe da consagração. É nos manter longe da devoção para com o nosso Deus. Isso faz parte do ataque. Essa é a intenção do ataque de Satanás. É nos manter incrédulos, irmãos. É não crer no que a palavra de Deus diz. Quando a palavra de Deus diz algo e o Senhor espera que nós, como homens e mulheres de Deus, creamos naquilo que Ele liberou, porque o nosso culto é racional.
creiamos naquilo que ele falou, nós vamos praticar aquilo pelo qual Jesus nos orientou, Deus nos orientou. E essa é a batalha espiritual desde o Gênesis, e sempre vai ser até que Satanás seja vencido. Ele vai sugerir a nossa mente. Essa arma, o capacete vai nos proteger de orientações malignas, de sugestões malignas, assim como foi com Eva. Quando Eva falou quando Satanás pergunta para Eva se era realmente aquilo que Deus tinha dito, que não poderia tocar no fruto e nem comer do fruto, não comer nem tocar do fruto. E Eva diz que foi assim mesmo, que Deus falou que não podia comer do fruto da árvore e nem tocar no fruto. Deus nunca tinha dito que não podia tocar no fruto. Deus tinha dito que não era para comer do fruto. E sempre vai ser assim. Com Jesus também ele disse a mesma coisa, usou a mesma arma. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. A mesma arma. Sugerindo Jesus o que fazer. Só que o Senhor estava revestido. Ele, na verdade, ele é o próprio revestimento, né? E Satanás não conseguiu ter vitória ali. Por quê? Porque a mente de Jesus estava protegida. Nós precisamos ter a nossa mente protegida. E só há uma forma de termos a nossa mente protegida. É com a salvação conquistada por Cristo e o seu sangue derramado no Calvário. Só há uma forma de estarmos libertos, completamente revestidos na nossa mente. É com a salvação que vem de Deus. Nós podemos perder algumas batalhas, não importa, nós não podemos perder a guerra. A guerra que determina o vencedor, não as batalhas. Então, se você tem perdido batalhas até hoje, é tempo de você começar a vencer batalhas. E como eu vou fazer isso, Marcelo? Tendo a minha mente revestida, tendo a minha mente coberta, guardada. E em Paulo, vou finalizar aqui, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 3 diz assim: porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruirmos vãs filosofias e arrogância que tentam se levantar e se opor ao domínio de Deus, para tornar obediente a Cristo todo pensamento e levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então esse é o objetivo desse capacete. Guardar você de filosofias vãs, de vãs sutilezas que parecem ser vãs, mas na verdade tem o objetivo de dominar você, de falsas informações, de incredulidade. Nós vamos aprender na semana que vem as 6 coisas que esse capacete, que essa arma vai fazer em nós, tem o poder de formar em nós. As 6 coisas, pelo menos 6 coisas que essa arma, que a salvação produz em nós. E uma vez entendido isso, sua mente nunca mais estará vulnerável a domínios malignos. E sim, como eu li aqui, mas todo pensamento levado cativo à obediência de Cristo. Quando você tiver pensamentos contrários, você vai levar cativo à obediência de Cristo. Como? Lembrando o que a palavra de Deus diz. A salvação te dá acesso à mente de Cristo. A salvação te dá acesso, te dá o direito, pelo sangue de Cristo, de pensar, de entender e de ver a vida da mesma forma que Jesus viveu e via a vida, enxergava a vida. Essa arma é poderosa. E Paulo vai aplicar como capacete, vai guardar a nossa mente. E no próximo nós vamos aplicar como essa arma, o que essa arma produz em mim. Que a palavra seja glorificada, que o Senhor seja glorificado por intermédio da sua palavra, perdão, que você possa ser edificado com essa introdução, que é uma pequena introdução. Há muitas coisas para serem faladas acerca desse assunto, mas o vídeo não pode ser muito longo. Amém? Que o Senhor possa ministrar aquilo que eu não fui capaz de ministrar no teu coração. E até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. Amém? Não deixe de deixar também aí o seu joinha, o seu like. E compartilhe esses vídeos com outras pessoas também. Amém? É tempo de nos revestirmos. Estamos na última hora que antecede a volta do nosso Messias, o nosso Cordeiro Santo, o nosso Salvador. E precisamos estar revestidos para suportarmos esses dias maus. Essa véspera da volta do Cordeiro. Precisamos estar revestidos. Que o Senhor seja glorificado em mim e através de mim. Eu abençoo vocês e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.